Não, não. Sim, começou o jogo. Ah, não. Meu Deus. Não. Nossa. Que jogo tão bom. Não tinha iniciado no último. Por que eu joguei? Não faz uma coisa. Boa noite. Iniciando nesta sexta-feira, 15 de maio, mais uma live do Dino, mais um encontro nosso para a gente conversar, debater as questões do nosso dia a dia, das nossas lutas, as nossas organizações diante desse momento aí de dificuldades do distanciamento social, mas também momento de grande solidariedade, de alternativas que nos ajudam a vencer os desafios. Teremos hoje como tema justamente essa solidariedade na comunidade. Nós vamos estar conversando com o nosso companheiro Ed dos Santos, companheiro nosso do caminhada aí do Partido dos Trabalhadores, também do Comitê de Comunidades aqui de Santo André, do movimento MDDF. Em instantes eu vou estar passando aqui o link de acesso, ele vai estar entrando na página conosco. Então, iniciando o nosso tema, né, como dizia, a quebrada se organiza, as periferias em tempos de pandemia, né? Como se dá aí os problemas, lutas, a solidariedade, como que as comunidades se organizam para enfrentar esse momento difícil de distanciamento social, esse momento de sacrifícios, né? Mas um momento também que aproxima as pessoas em termos de solidariedade. Muitas vezes não estamos próximos fisicamente, mas encontramos aí condições de nos aproximar para uma ajuda mútua, né? E nós aí já queremos saudar quem vai chegando na nossa conversa de hoje. A Cris Ataíde, boa noite, companheira. O Neto Oliveira, boa noite também, companheiro. Como vai a luta na cultura aí, Neto? E também na culinária, Neto, que é nosso chefe aí, tem aí uns pratos muito bons aí. Israel, companheiro também de luta aí na caminhada do meio ambiente, da ecologia, agroecologia. Muito boa noite, Israel. Parabéns aí a Cris Ataíde, e nela eu quero dar meus parabéns aí também a todos que trabalham na assistência social. Hoje é dia das assistentes sociais, dos assistentes sociais, 15 de maio. Então queremos aí também saudar a todos nesse dia importante, né? Esses profissionais que estão na linha de frente também nesse momento, não só o pessoal diretamente ligado à saúde, mas o pessoal da assistência social também, do serviço social. O serviço social que presta um trabalho muito importante nesse momento de luta, nesse momento de vencer esses desafios aí da Covid-19, e também está na linha de frente. Então, nossos parabéns aí, nosso apoio, né? Acho que não só aplausos, mas devemos dar o nosso apoio, o nosso reconhecimento profissional do serviço social. Eu acho que não só nesse dia, evidentemente, todos os dias do ano, mas nesse dia em especial, por comemorarmos aí o dia do serviço da assistente social, do assistente social. Então, como eu dizia, o Ed já está chegando aqui, já consigo ver ele aqui, eu vou colocar ali na tela. Boa noite, Ed, como vai? Boa noite, Marcelo. Tá, companheiro? Tá iniciando a nossa conversa de hoje, Ed, dizendo um pouco sobre o nosso tema de hoje, né? De falar um pouco de como é que as comunidades se organizam, como é que a quebrada vê esse problema hoje do Covid-19, né? É nós que
tanto dissemos aqui que, durante esse tempo, que o problema do coronavírus, a Covid-19, diferente do que muitos falam, né, ele não é um problema democrático, como se coloca, de forma alguma. Ele vê classe, ele vê, sim, situação social, ele vê raça, ele vê gênero, porque, infelizmente, são esse público que é mais atingido pela Covid, né? Não só nesse momento, mas nós temos aí desafios muito grandes a enfrentar nesse sentido. Então, queria saudar a chegada do Ed na nossa conversa de hoje. O Ed, que é do movimento MDDF, né, presidente do MDDF, que tem uma história aí, acho que de mais de 40 anos, ele vai falar um pouco sobre isso, né, nessa questão da organização da luta dos moradores, né, nas comunidades, nas periferias, né. Quero saudar também aí aqueles que já vão chegando aí para participar da nossa conversa também, que vão contribuir com as suas comentários, com as suas observações, né, na nossa conversa de hoje. E, enfim, queria então iniciar a nossa conversa passando a palavra para o Ed. Ed, eu queria que nesse primeiro momento, companheiro, você falasse um pouco assim de você, um pouco do seu trabalho e um pouco também da história do MDDF, né? A questão que a gente está tratando, evidente que a gente está no momento aí do coronavírus e tal, mas é bom que fique muito claro que tanto você como o MDDF e tantos outros movimentos sociais, populares, já tem um trabalho de longa data, já tem uma história de lutas muito grande, né? Não é de hoje que essa luta ela se inicia. Então, nesse primeiro momento, Ed, queria que você conversasse um pouco, falasse um pouco de você mesmo e um pouco do seu trabalho junto ao MDDF, mas também aí no Comitê de Comunidades de Santo André, da sua luta e do seu trabalho. Boa noite, Ed, seja bem-vindo na nossa conversa de hoje. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos aí que estão nos assistindo nessa live, ou que irão assistir futuramente, né, porque ela acaba ficando disponível nas redes sociais para consulta posteriormente. A gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar online, mas é um recurso importante da gente depois ir debatendo. Bem, a minha trajetória no MDDF, ela começa quando eu tinha ainda 17 anos, né, quando eu morava lá na favela do Jardim Cristiane, né, e morava ali na Rua Ascalon, e foi ali que eu conheci o movimento. Então, e conheci por uma necessidade que era, quando a minha família é uma família de origem do interior de São Paulo, da cidade de Mococa, né, foi lá que eu nasci, e quando a gente acabou vindo para a cidade grande, né, eu vim ainda pequeno, com 3 para 4 anos, para Santo André, passamos rapidamente por Campinas, mas moramos no Jardim do Estádio e depois moramos de aluguel. E depois acabou que a gente tinha que fugir do aluguel, né, situação de arroxo salarial, acho que essa é uma história que muitas famílias passaram aqui na região do Grande ABC e na região, né, nas grandes cidades brasileiras, e minha família acabou com o recurso que tinha, consegui adquirir um barraco na Rua Ascalon, lá no Jardim Cristiane. Então, ali, por uma questão de necessidade, eu aprendi a luta muito cedo. Então, com 17 anos, eu conheci o movimento porque me interessava em saber como mudar aquela realidade que eu vivia. E aí eu lembro que eu conheci o Dé, né? O Dé que já participava do movimento, de uma luta lá na Gamboa e acompanhava a luta de várias comunidades em Santo André. Lembrando que o movimento, o MDDF, ele já tem uma história muito de longa data na cidade de Santo André. Começa nos anos 80, né? No final dos anos 80, para evitar as desocupações de terra aqui em Santo André, e vem até os dias de hoje. O movimento se regulariza, vamos dizer assim, se oficializa em 1987, ou seja, são 32 anos aí de luta já oficialmente, né? Porém, ele começou antes disso, enquanto movimento mesmo. E começou como MDF, Movimento de Defesa dos Favelados, né? E ao longo da história, o movimento colocou mais um D no nome, que foi o D de direito, por entender que a questão da moradia vai além da questão da casa, da questão física, né? Mas passa pela questão do saneamento, da questão ambiental, passa pela questão da cultura, passa pela questão de vários direitos que são negados nas favelas, né? Nos territórios de favela. Então, o movimento passou também a brigar e a lutar por a questão da moradia, mas incorporar
todas essas dinâmicas, né, que compõem a vida do ser humano, né? Nós não somos só uma coisa, nós somos um ser que tem várias necessidades, tem vários direitos, vários deveres, e a gente passou a buscar esses outros direitos que estavam sendo negados no território. Então, eu conheço o movimento com meus 17 anos, já tinha uma atuação no Jardim Cristiane de organizar os moradores, mas com 17 anos eu conheci o movimento e aí me engajei nessa luta. E aí estou aí até hoje, obviamente com um pouco mais, ora um pouco mais atuante, ora menos atuante. Eu fui presidente do movimento por 2 mandatos, né? E atualmente, até para complementar uma informação que você colocou, atualmente a presidente do movimento é a Nilda, né, lá do Núcleo Ipiranga, mas eu estou no suporte, né? Então a gente, vamos dizer assim, não está na diretoria do movimento, mas a gente está voluntariamente acompanhando todas as ações do movimento, porque isso está na nossa história de vida, história de luta, e a gente não pode abandonar, né? Assim como eu, outras várias lideranças contribuem, mesmo já tendo passado pelo movimento, continuam contribuindo, continuam em torno do movimento, auxiliando. E aí, nesse sentido, no momento que a gente está vivenciando, eu senti que eu poderia dar um pouquinho mais da minha contribuição para essa luta contra a questão do coronavírus, né? Logo quando começou os primeiros casos, na verdade, quando começou a questão do coronavírus já lá em Wuhan, isso já me preocupava bastante, porque eu olhava a dimensão, né, do que estava acontecendo, e eu comentava com algumas pessoas, ainda no meu trabalho, comentava, olha, esse negócio vai chegar no Brasil, esse negócio está muito complicado, e eu, aqui no Brasil, a gente nem ouvia o pessoal muito preocupado com isso, achava que era uma coisa muito distante. E chegou. Então, quando chegaram os primeiros casos, logo a gente começou, né, a gente dialogando na diretoria do MDDF, a Nilda achou importante que a gente pudesse fazer essa articulação, e eu fiquei incumbido de fazer essa articulação junto às lideranças aqui da cidade de Santo André, e fui conversando um por um, né, chamando cada liderança, conversando no particular, explicando da importância de se articular, e aí nasceu o comitê, né, aí nasceu o Comitê das Comunidades, o comitê que hoje tem, a gente estava até com 64, mas eu acredito que a gente está com um pouquinho mais de comunidades aí, próximo das 70 comunidades já participantes desse comitê. Então, são muitas comunidades participantes, a gente faz essa conversa prévia com cada liderança ou com cada representante de comunidade e vai incorporando essa liderança no grupo de WhatsApp. Então, não é um grupo aberto, é um grupo onde a gente faz essa discussão prévia, né, mas também não é um grupo que restringe a participação das pessoas. As pessoas têm que estar imbuídas desse compromisso. E a gente também não incha o grupo no sentido de pôr muita gente. Por quê? Cada liderança tem a sua rede de pessoas na sua base. Então, ele é um ponto dentro do comitê e esse ponto dialoga com a sua base. Então, a gente vai, né, são 60 e poucas lideranças, representam 60 e poucas comunidades e cada liderança representa um conjunto de pessoas da sua comunidade. Então, ele passa... nesse universo, a gente acaba dialogando aí, né, com 64, que se expande, né, para as comunidades, a gente soma em torno de 30 mil famílias. Né? Então, isso é algo importante porque antes mesmo de chegar na velocidade que está de contaminação pelo vírus, nós já estávamos nos preparando e dialogando, pensando quais eram as coisas que a gente poderia antever e facilitar na organização comunitária. Legal isso, Ed, que você coloca 30 mil famílias, você colocou o total. A gente percebe que é um grupo bastante grande, muito significativo, né? E como você diz, né, vocês já vinham aí, no caso até pessoalmente você acompanhando, né, as notícias, né, do que vinha acontecendo, sabia que essa questão do Covid teria um impacto global, que iria envolver, enfim, muitos países, ia chegar aqui de alguma forma. E quando você disse que de alguma forma vocês já estavam preparados de certa forma, sabendo que vocês teriam que se organizar para enfrentar esse desafio, né? Teriam que se organizar para se solidarizar, para poder encontrar formas alternativas de vencer as dificuldades com relação ao distanciamento, com relação também àquelas pessoas que seriam acometidas pela Covid, enfim. E isso é interessante, eu queria saber um pouco de você, por exemplo, nessa trajetória do MDDF,
né? Porque não é fácil você, com um grupo grande como vocês têm, saberem que estão preparados para enfrentar um desafio que vem como um trator, né? A Covid-19 chega de forma avassaladora, né? Então é importante que acho que você traga um pouco para nós alguma para que as pessoas entendam também que essa organização não se dá assim da noite para o dia, que você já tinha uma organização anterior, um trabalho anterior, né? Por exemplo, o que o MDDF já vinha fazendo em termos de organização, de formação, né? No sentido de já ter ali uma estrutura para enfrentar uma situação como essa. Então, por exemplo, como que vocês se organizam hoje, né, independente da Covid, né, como vocês se organizam hoje nas comunidades, se vocês têm algum processo de formação de lideranças, como é que isso se dá? Acho que isso é importante para que todo mundo entenda que esse é um trabalho que já vem de muito tempo, já vem de base e não acontece da noite para o dia. É isso, são 32 anos de luta, né? Então, assim, eu sou apenas uma das pessoas que atua no movimento, mas o movimento é composto de várias outras pessoas, né, de diversas comunidades, e tem uma história de luta, ou seja, a gente não começou isso, né? Muitas outras pessoas passaram por esse processo, aqui eu poderia lembrar inúmeras pessoas, né? O seu Durvalino da Junqueira, o Dé, da Gamboa, o Marquinhos, que agora está na Nozeira Franco, ou seja, poderia enumerar muitas pessoas, o Donato, a Dona Helena da Gregório, o Silvio, e assim, muitas pessoas de várias comunidades que vêm fazendo essa história. Então é um processo longo, né, que auxilia e colabora e muito para esse momento. Por quê? Primeiro porque para você aglutinar várias comunidades e lideranças no entorno de um comitê como este, né, primeiro, acho que tem essa questão desse histórico do MDDF, de respeito que ele foi adquirindo ao longo dos anos, né, das décadas na cidade. Então, é uma organização muito séria, que tem uma história muito forte, enraizada na cidade. Qualquer comunidade dessa cidade tem lá um pontinho do MDDF, alguma ação, alguma coisa na história que o MDF está atrelado, né? E nós também fomos aprendendo, nesses momentos mais recentes, a repensar a luta, né? A luta se dá de várias maneiras. Se no passado nós fazíamos a resistência nos territórios para evitar a desocupação de terra, né, a desocupação das áreas, hoje já é um outro processo. Muitas das áreas estão consolidadas, elas têm outras demandas, né, pela regularização fundiária, tem a demanda pela própria urbanização, mas ela tem outras têm outras demandas, demanda pela cultura, e assim por diante. Então, o MDDF veio ao longo do tempo também reaprendendo a fazer a luta. E essas outras formas de fazer a luta, embora muita gente pode entender que não, mas é estranho, o movimento de moradia discutindo a questão cultural, não é estranho, né? Por exemplo, na questão hoje no comitê, a gente tem uma boa atuação nas redes sociais, na produção de conteúdo para a internet, produção de vídeos, mas a gente teve recentemente um projeto que tinha por objetivo formar, né, pessoas e o público jovem das comunidades para pensarem o território e propor vídeos, né, e discussões relacionadas ao território, mas com essa nova tecnologia, com o uso da câmera, da internet. Então, é um processo. Nós trabalhamos isso no ano de 2019. O ano todo nós trabalhamos essa questão e formamos gente em vários territórios, em várias comunidades. E essas pessoas hoje são pontos importantes nesse trabalho da pandemia, né, de ajudar na informação. Mas não só isso, né, a gente tem discutido a questão ambiental nos territórios de favela. Então, a questão ambiental não pode estar distante. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia, né, que a gente talvez não pensasse em viver, né, é uma coisa muito que talvez a gente só pensasse isso a partir de filmes e tudo mais e achasse que não fosse vivenciar isso, mas estamos vivenciando, né? A pandemia é uma das questões, né, do ponto de vista de saúde e a questão ambiental que se está colocado, mas que a gente tem que discutir para se preparar, né? Mas existem várias outras. Por exemplo, a questão das mudanças climáticas, que se ouve falar, mas ainda está tão distante. Aqui próprio na cidade de Santo André, a gente não dialoga sobre isso. E não dialogar sobre isso, a gente não está se transformando as nossas cidades para agir
diante desse cenário. Nós estamos preparando a nossa população. Então, quando nós, movimentos de favela, também levamos esses outros discussões para dentro da comunidade, a gente está também fortalecendo uma luta que a gente sabe que a gente vai ter enfrentamento lá na frente. Nós estamos preparando os territórios, preparando as pessoas também para discutir e se preparar diante dessas outras questões que estão colocadas. Elas podem estar distantes no sentido que a gente não está discutindo isso em grande escala, mas ela está colocada para essa geração. E essa geração tem que pensar nesses outros temas. A pandemia é um tema que está no momento. Eu acho que nós acertamos em discutir a questão ambiental, discutir a questão de saúde, em formar lideranças a partir de outras linguagens, a partir do audiovisual, a partir da vivência, porque quando a gente fala em formação, nós estamos falando em formação na prática, nós trabalhamos com a prática, né? Então, nós falamos em discutir a questão do meio ambiente, em discutir resíduos, nós levamos as pessoas das comunidades para conhecer uma cooperativa de reciclagem, para conhecer o aterro sanitário, para saber como implantar a coleta seletiva no seu bairro, na sua comunidade. A gente fala da importância da água, nós vamos para a represa Bílides, para o Parque do Pedroso, nós vamos aos mananciais, em Paranapiacaba. Ou seja, uma vivência que permite às pessoas resgatar alguma memória que elas têm afetiva com o ambiente, com a área, e discutir a área onde elas estão, pensar o território onde elas estão ocupando, como ele era no passado. O resgate da história de cada um desses territórios ele é um ponto importante da formação de lideranças, das novas lideranças, né? E de resgate e de valorização também da história daqueles que ocuparam aquela área no início. Também isso é muito importante. Você coloca em conexão pessoas de uma outra geração com a geração mais atual, que muitas vezes desconhece e não valoriza. Quando você permite isso, você está formando novas pessoas, novos olhares sobre o território, você está propiciando uma visão crítica que muitas vezes é tirada. Então, essa forma de atuação do movimento é uma forma, assim, vamos dizer, ela é quietinha, né? A gente está trabalhando no território, a gente está propiciando as pessoas terem visão crítica do espaço, da cidade, né? E pensarem qual que é a sua atuação naquele espaço. Então, isso a gente tem propiciado, né? Dado as ferramentas para as pessoas agirem no território e propiciar que saiam novas lideranças. Isso a gente tem feito aos poucos, porque nós temos clareza que nós temos que ir aos poucos. Tudo isso é um processo. Se a gente acelerar, né, a gente perde. Então nós temos que ir num processo, porque as lideranças é meio que natural, né? É meio que um processo natural, a gente não pode forçar. E aí eu acho que está um erro de muitos movimentos que tentam forçar, tentam fazer em quantidade. Nós não, nós trabalhamos com a questão da qualidade. Uma liderança que emerge da comunidade com clareza do seu papel, ela vale por 10, 20, 30. Não adianta você ter 10, 20, 30 que não vale por um. Né? Então, acho que nós temos trabalhado muito nisso. Não temos pressa, né, no sentido de ter muitas pessoas, mas temos noção de que é importante ter pessoas com qualidade para atuar no território. Porque nós passamos, né? Amanhã não estou eu, amanhã não está Josenildo, amanhã estão outras pessoas, a gente quer que essas pessoas continuem, como a gente veio continuando uma história do movimento que não surgiu conosco, surgiu com várias outras pessoas, com o padre Rubens na Palmares, né, com tantas outras pessoas que colaboraram e ajudaram a história do movimento, então nós temos que garantir essa mesma qualidade. É muito bacana, acho que é uma história muito bonita de lutas aí, né, e ela serve aí para nos dar sentido, né, num momento como esse, né. Por que eu insisto muito nisso? Porque no momento de crise como essa que a gente vem vivendo, uma coisa que acomete muitas pessoas, os coletivos de forma geral, a sociedade de uma forma geral, né, é um certo desânimo, é um certo e agora o que fazer, né, o que pode ser feito, né? Então, e todo esse relato que você nos traz, Ed, é importante porque mostra que muita coisa pode ser feita, né, com organização popular, com trabalho de base, e é uma coisa que, infelizmente, nós acabamos deixando um pouco para trás, né? Acho que a sociedade deixou isso
um pouco de lado. Nós, também como militantes de partido, também acabamos deixando de fazer esse trabalho hoje de uma forma mais consistente, né? Esse trabalho de base, esse dia a dia com a comunidade, com as lideranças, né? Eu acho que esse relato que você nos traz é uma realidade que você, de alguma forma, nos ajuda a demonstrar que com esse trabalho, com organização, com solidariedade, muita coisa pode ser feita para enfrentar crises como essa que a gente está vivendo nesse momento e outras crises que poderão vir, advindas de outras situações e tudo mais, né? Uma coisa que eu queria também te perguntar por exemplo, como é que hoje você falou da cultura, que a cultura é muito forte, né, no trabalho que vocês desenvolvem, também com a questão da formação de lideranças. Como você vê hoje a questão da juventude? E aí, aproveitando a questão da juventude, nós estamos aí num debate acerca da questão do Enem, né? Aí um debate nesse sentido, para que o Enem seja adiado, porque esse momento, por exemplo, de distanciamento social, de crise da Covid-19, ela acaba agravando uma desigualdade que já percebemos na sociedade, né, que é desigual, por exemplo, como a juventude consegue se preparar para encarar um Enem, para entrar numa universidade, para se formar aí para o futuro, né? Nós sabemos que os jovens na periferia, os jovens das comunidades têm muito mais dificuldade, muitas vezes em termos de, não só de habitação, mas acesso à rede, acesso a material, a equipamento, enfim, uma série de dificuldades que são colocadas hoje para esses jovens. Como você está vendo hoje a juventude se preparando para um futuro, né? Como é que eles enxergam esse futuro à frente? E nesse momento, principalmente da Covid, nesse momento de crise, como você vê a atuação da juventude nesse momento aí? Então, primeiro que eu vi aqui que a Rê está por aí, né? Rê Alves, a Rê é a nossa vice-presidente do movimento, é lá do Gonçalo Zarco. Gonçalo Zarco também tem uma história de luta importante. Boa noite, Rê. Boa pela noite. Urbanização, né? E também é atriz, né? A Rê é atriz, é nossa representante aí do mundo das artes. E aí, desculpa te cortando, mas dar uma nossa boa noite a Rei, também a outros que foram entrando, eu acabei aqui não citando, como a Adna, o Robson, o Douglas, a Ana Paula, a Lourdes, a Luciana, a Ailton, bem-vindo aí, camarada, nosso camarada companheiro de luta, a Maísa Sodré, a Elaine, minha querida irmãzinha que está aí também, minha mãe, Luiz Costa, Ana Benevides, enfim, tantos e tantos amigos que vão chegando, participando da nossa conversa, contribuindo. E é isso, mas desculpa, eu te cortei aí, estava falando da juventude, pedi para você falar um pouco dos jovens da comunidade hoje, como é que se encontra aí. Você falou uma outra questão que está colocada também, a questão da exclusão dos territórios de favela, né, e principalmente os mais distantes da cidade. E a gente sabe dessa exclusão, mas a gente vê o quanto ela dificulta no momento da pandemia, né, da comunicação rápida com as áreas, né, e também para a questão, por exemplo, da preparação, né, dos jovens hoje para entrar na universidade. A gente está fazendo uma das ações do MDDF tem sido essa ação solidária mesmo, porque muitas pessoas estão paradas, né, não estão sem renda, então o alimento é a coisa primordial na mesa de cada um. E a gente precisa minimamente não estamos pegando lista de presença, nada disso, para entregar a cesta. Mas a gente precisa minimamente saber quem é a pessoa que está recebendo lá na ponta. Então, por conta disso, ela tem que preencher lá um formulário básico pelo WhatsApp. Até isso a gente tem dificuldade no acesso. Você pega regiões muito mais distantes, por exemplo, você pega ali a região da Pintacilgo, né? Você já não tem acesso à internet, né? As pessoas às vezes têm que deslocar para preencher um formulário online ali, um formulário básico, né, com os dados básicos para a gente ter isso para poder cadastrar a família. Mesmo isso a gente tem dificuldade. Então, uma pessoa que está lá na Pintacilgo, ela está disputando uma vaga, né, a gente vamos dizer assim, disputando uma vaga numa universidade totalmente em pé de desigualdade com outras pessoas aqui da região central. Né? Não tem como. Essa questão
A faculdade é muito... eu passo, às vezes, aqui perto de casa mesmo, tem um colégio particular, e todo ano eles colocam lá a propaganda dos alunos que entraram nas universidades públicas, né? Ou seja, passou o ano... Parabéns, acho que é legal que entraram, mas você vê que quanto é desigual. Ou seja, passaram o ano todo estudando num colégio, tiveram condições de pagar uma mensalidade super alta. Você percebe pela fila de carros que fazem para entrar no colégio, são só os carros 4x4, né? Aqueles que muitas vezes não são nem os pais que vêm trazer os filhos, né? É o motorista que vem trazer o filho até a escola. Ou seja, ele passa o ano todo estudando ali, tendo acesso a vários recursos, né, didáticos, e depois ele vai ocupar uma vaga na universidade pública, né? Porque ele está melhor preparado, vamos dizer assim, para adentrar naquele mundo, né? Obviamente que a pessoa que está lá na Pintacilgo não vai ter a mesma facilidade para ter acesso. Então, assim, isso também é algo que a gente tem que buscar, né, nos territórios, e buscar ter acesso para todos. Acho que todos têm que ter acesso, né, a essas novas formas de aprendizado, né, e formas para poder também entrar na universidade disputando da mesma forma. Na verdade, disputar, né? Todos têm que ter acesso à universidade, né? Não deveria ser tão difícil assim. Não deveria ser tão difícil. O problema é que a gente tem um problema de base, né, que vai né, o jovem da periferia, ele não tem o tempo para estudar como tem muitos outros aí. Né? Ele tem que trabalhar, porque é o sustento da casa, ele tem que ajudar, isso aqui. Não tem. Né? Eu pego por mim mesmo. Eu fui demorar para fazer faculdade, e não porque eu quisesse. Eu queria já ter saído do colégio e já, né, continuado os meus estudos, mas eu não pude, porque eu tinha que optar entre estudar, que eu não né, e entre ajudar nas despesas da casa. Eu tive que optar naquele momento que era, né, ajudar nas despesas da casa. Então, assim, muitos outros também fizeram a mesma coisa. Então, a gente tem que propiciar esse acesso às condições para que esses jovens disputem em condições. E nesse momento da pandemia que a gente está vivenciando, nós estamos prejudicando demais essa juventude hoje. Gente, qualquer processo hoje de seleção, ele vai ser ele vai ser um processo onde a gente sabe que nós vamos excluir demais essa periferia, esse jovem que tem muito mais dificuldade de acesso, porque ele não está podendo, muitas vezes, estudar, porque ele está com 1001 preocupações, né? Desde que, de repente, ele tem o vizinho ou alguém dentro de casa adoentado por conta da pandemia, do coronavírus, ou por conta de outros problemas que são do dia a dia. Né? Então, assim, e tem uma questão que está colocada também, que é a questão de quanto essa pandemia está afetando o estado emocional das famílias. Afeta demais o estado emocional. Você saber que a possibilidade de se contaminar e você não vai ter acesso aos recursos, não vai ter acesso a um leito, a um respirador, a uma UTI, isso afeta demais hoje as famílias. Na verdade, afetam todas as famílias. Não importa se uma família hoje de classe média alta tiver com algum dos sintomas da Covid, já vai afetar o psicológico. Agora, que dirá o jovem que está numa situação onde ele sabe, eu não vou conseguir acessar o serviço de saúde, né? Aqui ninguém na minha casa vai conseguir acessar o serviço de saúde. Então, assim, o psicológico hoje está muito abalado. Então, nós temos que repensar. De fato, não dá para acontecer o Enem na data que estava prevista. Não dá. Tudo isso tem que ser repensado, né? Porque senão nós vamos cometer mais erros e mais injustiça e mais exclusão. Tem que ser repensado, né? O momento não é propício para isso. E a gente tem que tirar de todo esse processo uma lição de que nós temos que investir demais nessas questões básicas, né? No território, na qualificação do território, na questão ambiental, na questão cultural, na questão da formação de base, na questão na questão da saúde, né? Se nós tivéssemos hoje uma rede de fortalecimento de agente de saúde, médico de saúde, médico de família, né? A gente foi perdendo isso ao longo do tempo. Então, isso fragilizou demais os territórios. E a juventude, ela está sempre fragilizada nesse processo. Ela está
sempre sendo colocada à margem, né, e não sendo pensado nas políticas públicas. E aí, ao não ser pensado nas políticas públicas, a gente vai gerando toda uma geração que vai se perdendo, né, que vai se perdendo e depois fica difícil de recuperar. Então, a gente tem que ter investimento, temos que ter gestão, no sentido de que colocar profissionais, e tem muitos profissionais que atuam nessa área. Só precisa dar oportunidade para as pessoas atuarem e agir, e adentrar nesse mundo. Porque os jovens estão aí, eles têm que tem tanto talento, e a gente tem descoberto isso, tanto talento nas periferias, que, olha, é um absurdo, é muito triste a gente não aproveitar dessa juventude que está aí, está produzindo no seu mundinho ali. Porque ele, às vezes, não conseguiu encontrar uma conexão com o outro, ou as portas se fecham. Porque, de modo geral, as portas se fecham. E para a juventude é um momento muito importante que a gente não pode fechar as portas. De repente, uma porta fechada aqui é uma frustração para o resto da vida. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade para lidar com essa população. Não, realmente, acho que essa questão da juventude você coloca central, né? A Rei até coloca aí uma observação, né? Dizendo que ela sente falta, inclusive, da presença dos jovens nas comunidades, na Escola Livre de Teatro, por exemplo. Eu iria até além, né? Nós temos aí a Escola Livre de Teatro, temos a Escola Livre de Dança, a Escola Livre de Cinema. Nossa cidade, ela avançou muito. Santo André é referência em algumas políticas públicas, né, que no passado nós conseguimos avançar aí, em grande parte aí nos governos petistas, e muita coisa se criou, mas acho que o acesso precisa ser, de alguma forma, propiciado, né, ou seja, precisa aumentar o acesso, né, como você disse, acho que a Rê coloca aí também, é necessário também que essas políticas de cultura, políticas de educação, elas se deem não só na área central, mas se deem também nas periferias, né? Nós precisamos de alguma forma favorecer, investir na área cultural. Infelizmente a área cultural é uma área que, quando se corta o orçamento, é a primeira área que vai. Trabalhei também como gestor na área da cultura, sei que como é difícil você falar de orçamento para a cultura nesse modelo de gestão que nós temos hoje nas cidades, né? E deveria ser o contrário, né? Para valorizar esses talentos que você coloca, que nós temos, assim, infindáveis talentos, né, na cidade, seria necessário ampliar muito, né, essa questão do acesso. O Ailton também nos coloca aqui, de uma questão, eu vou colocar o comentário do Ailton na tela, acho que vai fechar um pouco o nosso rosto aqui, mas só para a gente ter acesso aqui. A pandemia escancara ainda mais a nossa profunda desigualdade social. Falar em isolamento hoje em lugares com 2 ou mais famílias, né, pequeno lote, mesmo urbanizado, é bem diferente. Como retornar à política habitacional urbana que dê conta dessa necessidade de melhorar as condições de habitabilidade, inclusive nas áreas urbanizadas, né? Nós avançamos também nessa área, mas acho que aí ficou aí uma demanda grande ainda um problema sério ainda para se resolver, nessa questão do adensamento populacional, né, da população. Como que a gente pode pensar hoje em projetos, aí, talvez em modelos de urbanização, né, que de alguma forma contornem essa dificuldade que temos hoje com o adensamento nas periferias, né, onde o pouco espaço acaba fazendo com que muitas famílias ocupem o mesmo lote, esse me parece ser um grande problema que nós temos hoje, que precisamos pensar urgentemente, né, como uma política habitacional poderia hoje agir no sentido de evitar, ou pelo menos minorar, esse adensamento que nós vemos hoje nas periferias. Só queria, antes de responder ao Ailton, comentar, né, na verdade não é resposta, é fazer um comentário sobre a colocação do Ailton, sobre essa questão da cultura da descentralização, quanto ela é importante. Então, pensando quanto é difícil, a Rê colocou a questão da Escola Livre de Teatro, mas o quanto é difícil, às vezes, um jovem que vai sair, tem interesse de fazer teatro, vamos pensar assim, esse é um exemplo que a gente colocou, mas ele mora lá no Parque Miami. Cara, ele vai ter que pegar o ônibus do Parque, primeiro que depois de todo o cumprimento das obrigações dentro do dia, ele tem que pegar o ônibus do Parque Miami, ir até o terminal da Vila Luzita, fazer aquela baldeação que só por Deus, vir para o centro da cidade, pegar um outro para ir lá para Santa Terezinha. Quanto tempo ele já perdeu nesse deslocamento? É muito tempo, né?
E olha que tem muitos que fazem, tem muitos que saem, às vezes, daqui e vai lá para São Paulo participar de uma batalha, né, e assim por diante. Mas, se você não descentralizar, você vai ter as exceções, daquelas que vão conseguir ainda fazer, né, fazer esses caminhos difíceis, né, e conseguir. Mas não poderia ser essa tortura para ter acesso. Nós precisamos ter essa descentralização, tem que ter no Jardim Santo André, tem que ter no Irene, tem que ter na Pitacilgo, tem que ter lá em Paranapiacaba, tem que ter no Parque Andreense, tem que descentralizar, tem que ter espaços como esses em toda a cidade, você tem que fomentar isso, né? A participação, colocar equipamento de qualidade. Temos que, lá no meio, no local mais, que a gente acha mais precário, ali botar um equipamento com muita qualidade, né? Parar de pensar em pobres soluções, né? Para pobre, então tá bom. Não, tem que investir recurso para pôr... e recurso, não estou falando só para a questão do prédio bonito, não. Tem que ter recurso mesmo, contratar profissionais para estar lá atuando no território. Então, primeiro tem que ter recurso para a área da cultura. Não pode ficar mendigando recursos como a gente vê, né? Outro, na questão que o Ailton coloca sobre esse novo momento na questão das comunidades bem adensadas e tudo mais. Primeiro que a gente precisa ter uma política habitacional que dê conta de construir habitações na cidade, porque isso eu não tenho visto, né? Esses anos que a gente tem vivido, o que a gente vê de novas habitações na cidade? Então, se você não constrói, a solução que as pessoas têm é o puxadinho, é o solo criado, é construir mais uma laje e assim por diante. Né? O que a gente tem visto é isso, as áreas estão adensando demais por uma falta de política habitacional. Né? E eu digo isso, inclusive, por acompanhar, por fazer parte, representando o MDDF, no Conselho Municipal de Habitação. Né? A gente não vê investimento. Primeiro que o próprio Fundo Municipal de Habitação é um fundo que nem recurso tem. O recurso que tem hoje em dia no fundo, ele vai todo praticamente para dar conta do aluguel social, das famílias que estão aí há anos. Tem família que está há mais de 10 anos, que eu já peguei situações como essa, no aluguel social, esperando a sua moradia, ou seja, parou-se de construir moradias. Então, se a gente não investir em construção da moradia, a gente não consegue desadensar algumas áreas. E pensar, né, nesse crescimento que vai ter, que é natural. Né? E aí, tem que botar o dedo na ferida e tem que priorizar áreas na cidade, priorizar empreendimentos na cidade, que faça com que essa população tenha acesso, que o jovem tenha acesso, né? Que as novas famílias que estão se constituindo na cidade tenham acesso, porque senão a gente só cria uma cidade com vários apartamentos, ficam especulando, porque isso a gente vê crescer na cidade, né? Vários condomínios, torres, assim, então, pessoas que estão comprando para investir, mas está lá o prédio inteiro, um monte de apartamentos, você vê corretores à torta e à direita na cidade, mas você está atendendo a demanda habitacional. Então, e isso só mexe nisso com vontade política. Então, precisa ter vontade política para mexer nessas questões de habitação e fazer a habitação chegar a quem tem que chegar. Porque a população, de modo geral, que precisa de habitação, ela está refém, né? Refém do mercado. Ou ela vai ter condições de acessar, como ela não tem condições de acessar, ela vai continuar, né, dentro das próprias áreas. E tanto é verdade essa necessidade de novas habitações que a gente está vendo, né, crescer na cidade, novamente, as ocupações de terra. São vários. Só hoje a gente hoje na cidade, hoje mesmo, no dia de hoje, nós estivemos presentes para levar alimentos em várias novas ocupações. Tem ocupação lá a Nova Maracanã, tem a Correia Azevedo, tem a Reginaldo Rossi, tem a Troca-Tapa, ou seja, tem várias ocupações na cidade, né, que demonstram que não tem uma política habitacional que dê conta dessa população que está aí, está crescendo e não tem um olhar para esse crescimento. Então, precisa investir por recurso, precisa qualificar o que já existe de habitação, de ocupações na cidade e precisa tomar terras na cidade para a construção de habitação. Se não fizer isso, não tem solução mágica. As pessoas não vão sumir, as pessoas vão continuar aí. Então, elas vão procurar um cantinho que elas possam se abrigar. Né? Não existe solução mágica para isso. E a solução para isso tem que decretar áreas,
tem que pôr recurso e construir habitação. Não, perfeito. Acho que esse investimento em várias frentes, ele é hoje ele é muito pequeno, né? A cidade deixou de investir na vida das pessoas. Quando se investe na cidade, se investe em recapeamento de ruas no centro, coisas que a cidade, por exemplo, a atual gestão acabou recapeando a cidade de asfalto, né, principalmente no centro da cidade. Recursos poderiam estar sendo utilizados em outras áreas, em outras frentes, né, como nós citamos aqui na questão da cultura, da educação, na questão da... uma pergunta que eu ia te colocar, no caso, Ed, com relação, por exemplo, à construção de habitação, né? Vocês têm algum mapeamento, vocês têm ideia, por exemplo, de terrenos, né, dentro do território da cidade, onde ainda seria possível a utilização em escala para construção de habitação? Como é que isso hoje são reivindicados, né? Existe essa... Como é que está isso hoje em Santo André? Você ainda tem terreno para habitação popular, né? E como é que está sendo essa reivindicação hoje do movimento, né, para que esses terrenos sejam utilizados de fato para habitação popular? Existem sim. Obviamente que o próprio plano de... E aí o Ailton é uma pessoa que trabalhou muito nessa questão da construção do plano municipal de habitação e que vai entrar em revisão. A gente sabe que a demanda em Santo André ela é muito grande. Santo André tem uma questão colocada com relação a ter um território, né, super protegido, que são as áreas de mananciais, né, que corresponde a mais de 50% do território. Então, a área urbana do município ela é muito adensada. Então, mas você tem ainda áreas que você poderia construir conjuntos habitacionais. Agora, geralmente, essas áreas elas estão reservadas para o mercado particular, né? Não estão reservadas para a população de favela. E quando o movimento de favela consegue, muitas vezes, avançar no sentido de ter aquela área, comprar aquela área, né? Aquela área, ele tem um problema sério de facilidades que não são colocadas para ele avançar no sentido de ter a moradia garantida. Então, assim, você não tem facilidade nenhuma para habitação popular no município. Você não tem. Isso é muito difícil. E, ao mesmo tempo, o governo não produz. E tudo que se tinha de investimento nessa área que vinha com suporte do governo federal, a gente viu ser, né, foi acabando aos poucos, né? Minha Casa Minha Vida e assim por diante, foram acabando esses recursos que se tinha para a produção habitacional. Então, e aí deixar só o município também para dar conta de investir nisso é difícil, porque requer muito investimento para a construção de novas habitações, mas também para a urbanização das áreas já ocupadas, né? Eu acredito que a gente não tenha área para dar solução para 100% do município, mas a gente tem áreas para amenizar o problema da habitação em vários trechos do município. Só que a gente tem essas áreas paradas, áreas para especulação, né? E mexer nisso, né, significa mexer com grandes interesses, e eu acho que às vezes não há vontade política para fazer. A gente tem sim, existe assim, com relação à questão do mapeamento, a gente sabe áreas que poderiam ser transformadas em habitação popular, né? Só que as dificuldades para ter acesso a essas áreas, elas são muito grandes, muito grandes. Você diz de fato essa questão política, né? Essa falta de vontade política para resolver o problema, muitas vezes acho que é um grande mal das nossas cidades hoje, né? Tudo é motivo tudo é desculpa, né, para você dizer que não é possível fazer um projeto, seja na área da habitação, seja na área da saúde, da educação, da cultura, né? Então, as administrações, ultimamente, elas têm elas têm até um discurso pronto, né, com relação a isso. E uma questão que eu gostaria, assim, muito de querer também trazer para o nosso debate, Ed, é essa questão, por exemplo, de que forma, né? Porque, assim, nós sabemos que é possível, a partir da solidariedade, a partir da ação comunitária, ação de base, a gente conseguir, por exemplo, ajudar as pessoas num momento
como esse do coronavírus, ou em tantas outras dificuldades que as pessoas encontram. Mas é evidente que para você estruturar todas essas questões é necessário, de fato, vontade política, envolvimento do poder público, né? E muitas vezes isso não acontece, né? Aí minha pergunta é a seguinte, por exemplo, como você vê hoje, né, nas periferias, aí voltando novamente à questão da juventude, eu acho que talvez seja aí uma questão fundamental, né, para toda essa discussão, como é que a juventude vê hoje, né, na questão política, né, essa falta de vontade, a questão da política institucional, né? Me parece, não sei, que a juventude hoje tem uma aversão, né, à participação política, em termos institucionais, por não verem na política um espaço importante para a resolução de todos esses problemas das pessoas, da cidade, nas periferias, né? Como você vê hoje essa questão da política? Há um desencanto por parte das pessoas hoje? Você acha que isso tem renascido nos jovens ou não? Como é que está essa questão política está colocada hoje na periferia, Ed? Então, eu vou falar da nossa atuação, né? Não posso dizer que o sentimento que eu tenho seja sentimento majoritário, mas eu vou dizer pelo que o MDF tem feito, o que nós temos sentido. Antes disso, só pensando na questão habitacional que você colocou anteriormente, a gente também tem que ser criativo. Quando eu coloco que a gente não tem, de repente, áreas para dar conta de todo o nosso déficit habitacional no município, a gente tem que pensar que existem outras formas das pessoas terem acesso à moradia. Por exemplo, cooperativas habitacionais é uma das formas encontradas. A pessoa pode morar muito tempo numa habitação, sem ser necessariamente a dona daquele empreendimento, mas ela vai viver sua vida de boa, e se em algum momento ela tiver que mudar, aquela moradia vai passar para outra pessoa e assim por diante. Você tem outras formas de baratear a questão habitacional e construir. Então, a gente tem que olhar para exemplos de outros países que deram certo e ver o que se aplica aqui. Então, a gente também tem que sair um pouquinho das caixinhas, das formas que sempre foram colocadas e pensar outras formas de solucionar a questão habitacional. Então, é possível sim. Em relação à questão da juventude, sobre a questão do encantamento, eu acho que tem uma geração que cresceu ou foi crescendo, ou seja, cresceu, mas pegou um pedaço de uma massificação tão grande e de criar um ódio tão grande com relação à questão dos políticos e da política, né, que isso foi algo orquestrado, né, que fez com que as pessoas se distanciassem. Porém, esse distanciamento hoje vai mostrando para as pessoas que isso não é real. Se as pessoas se distanciam da discussão política, elas estão passando para outro a decisão do rumo da sociedade, o rumo do seu país. E a gente está vivenciando, infelizmente, de uma forma muito dura, o que significa não participar da vida política. A gente se afastar da vida política dá nisso, né? A gente tem hoje um presidente que é vergonhoso as atitudes que ele tem tomado. Infelizmente, ele está na condição de presidente por um distanciamento de muita gente, inclusive da juventude, né? Não só da juventude, mas também da juventude que foi perdendo o encantamento. Então, acho que esse momento, por mais ruim que seja, ele também está propiciando às pessoas uma reflexão, ainda que meio inconsciente, de que não dá para se afastar, eu tenho que participar, né? Então, você começa a gerar também um certo descontentamento pelo fato de, calma aí, eu tenho que tomar partido, eu tenho que tomar, né, também participar das escolhas. Então, acho que vai também, a gente começa a retomar. Então, eu tenho visto de uma forma muito positiva, no sentido de que as pessoas estão caindo na real, e a juventude está caindo na real, de que é preciso, sim, participar e tomar rédea do futuro do país, né? Do futuro da sua cidade. Não dá para deixar só na mão, porque, na verdade, assim, não tem como se distanciar, né? Se o jovem vai ter acesso à escola de livre teatro, se ele vai ter acesso ao transporte de qualidade, ou vai ter acesso a uma alimentação de qualidade, ou a uma praça de qualidade, isso é decisão política. Então não tem como a gente se afastar disso. Tudo é decisão política. Se vai ter a praça
na sua rua ou não é uma decisão política, né? Se você vai poder ter isso ou ter aquilo, é decisão política, nada é por acaso, né? E as decisões políticas ela pode te incluir ou excluir da cidade, né? Então, se você quer estar incluído e quer ter os seus direitos garantidos, não tem como você se afastar. Então, esse encantamento, eu percebo que ele está retomando pelo lado mais duro, que é o que a gente está passando, né? De ter um momento de pandemia tão grave e ver um presidente tomando decisões tão absurdas como a gente tem visto. E aí, as pessoas, não dá. Eu tenho que tomar partido, eu tenho que participar, eu tenho que... Né? Então, eu vejo isso como algo muito positivo nesse momento, dessa volta e do desejo das pessoas de atuarem e participar ativamente. E participar ativamente não significa estar num partido ou não, mas significa ter lado na história, ter lado... Qual que é o lado que eu estou? Né? Para onde eu vou? Como eu vou me posicionar nisso? As pessoas têm que ter... e aí eu começo a ver muitos jovens dando a cara e querendo participar, querendo atuar e tomando partido. A gente teve recentemente uma discussão sobre a questão do Conselho Municipal de Juventude, que foi muito interessante, porque a gente conseguiu organizar muitos movimentos de jovens na cidade para entender que o Conselho de Juventude é um espaço importante e fazer a retomada desse conselho que estava parado. Então, a gente se organizou com vários movimentos, o MDDF com a sua juventude, com os seus jovens atuantes dentro do movimento, mas, inclusive, foi eleito para estar no Conselho de Juventude, e quem vai representar o MDF é um jovem lá do conjunto Alzira Franco, o Vinícius, né, que é um jovem atuante, né, também tem história de luta lá da Gamboa, veio lá da Gamboa, tem história de luta, e veio aí participando e vai estar no Conselho de Juventude, mas ele é um dos... Existem vários outros movimentos que estão no Conselho, tem movimento de jovem da igreja, tem um movimento estudantil e assim por diante, né? Então, essa rede também, essa retomada do Conselho de Juventude na cidade, mostra também a vontade dos jovens em estar, em querer participar, e querer atuar e discutir política de juventude na cidade, discutir a cidade. Então, eu tenho visto isso como algo muito positivo. Bem, a gente tem recebido aqui várias contribuições, né? A Cristina Taide, ela disse que essa educação básica do ensino médio, não encanta, né? Ela não é transformadora, o que fazer, né? A gente precisa repensar, né, essas questões aí da educação, né? O Pedro coloca aqui a questão das cooperativas, né? Devemos seguir o exemplo da Venezuela, uma cooperativa de trabalhadores brasileira construiu grande parte das moradias, a MRV não atende a nossa classe. Essa questão evidente, né, acho que como o Pedro coloca, é uma questão de classe mesmo, né, como que você favorece hoje, né, as questões na cidade de uma forma geral, sabendo que você precisa tomar atitudes a partir de uma... ou seja, você precisa atender uma classe, né, nós temos hoje uma desigualdade, né, em nível de classe muito grande, né, quando a gente fala inclusive da urbanização da cidade, a gente é muito nítido isso, né? Quem anda pelo bairro central, os bairros do centro e segue para a periferia, essa diferença é gritante, né? E a Rose também coloca aqui uma questão, né? Concordo com o Ed e acredito no fortalecimento dos coletivos nas comunidades, né? O respeito da autonomia são meios de envolver a juventude politicamente, né? O Israel também nos diz aqui, inclusive, se a gente vai ficar vivo ou não é política. No país que mais mata jovens e negros pobres, além de outras diversas formas de violência contra gêneros, né? Tudo isso é política, de fato, né? Como a gente vem colocando, o Ed falou aqui, eu acho que tudo isso é fazer com que as pessoas pensem politicamente, né? Todas as decisões em termos de administração da cidade, elas são decisões que de alguma forma passam pela ação política, né, pela participação política. Você citou uma questão importante aqui do Conselho da Juventude, né, até acompanhei, né, de perto aí, recentemente, essa questão do Conselho. Eu acho que é uma coisa que enche os olhos, é uma coisa bacana essa mobilização, né, saber que tem aí, tem organização dos jovens para assumir esse protagonismo, né, e entender que sem a participação deles dificilmente a gente vai conseguir uma cidade que atenda melhor a juventude. Eu acho que essa é uma questão bastante importante, né? Uma questão que fica também é por exemplo, esse ano, com todos os problemas que a gente tem, o desafio que a gente tem com Covid, a questão econômica, o desemprego, que já vinha antes da Covid, evidentemente, né?
com esse governo de ultradireita que nós temos aí, um governo neoliberal que retira direitos dos pobres, mas bota milhões na conta dos bancos, né? E com a Covid agora isso tende a se agravar, mas enfim. Além de tudo isso, esse é um ano também que tem eleições previstas, né? Como você vê hoje essa questão, por exemplo, do processo eleitoral na sociedade hoje? Com tantos problemas, me parece que a eleição acaba sendo ela fica... Eu acho que falar de eleições num momento como esse é uma coisa até muito... É uma coisa maluca, né? Porque falar de um processo eleitoral, acho que tem tantas coisas para resolver, mas como é que você vê, por exemplo, a questão das eleições hoje na cidade? Você acha que as pessoas estão pensando nisso? Você acha que, enfim, de alguma forma o calendário eleitoral ele vai chegar? Nós vamos aí ter um processo de eleições, né? Muitos de nós aí somos pré-candidatos, pré-candidatas, temos uma cidade para discutir, mas queria ver com você, por exemplo, nessa questão política, como é que é vista essa questão hoje das eleições? Eu acho que não está ainda vamos dizer assim, na discussão do dia, né, ainda das pessoas de modo geral, né, essa questão da eleição municipal. Eu acho que está na discussão das pessoas, assim, quando que é que a gente pode tirar o Bolsonaro da presidência, que a gente não aguenta muito, não. Isso eu acho que está meio que no... É verdade. Acho que essa é a preocupação principal nesse momento, não tem a dúvida. Eu acho que isso acho que está no radar das pessoas. Caiu a ficha de quantas pessoas erraram no processo, né? Ou se omitiram também, né? Né, muitas pessoas não por essa ausência ou por essa falta de vontade de participar, essa desilusão com a política, muitas vezes, de fato, verdadeira, porque nós temos políticos que não honram os seus mandatos, que não respeitam os seus eleitores, né? Mas a gente tem que saber que a gente tem muitos políticos sérios, a gente não pode também igualar, né, todo mundo. Não, nós temos políticos, e aí cabe a cada um de nós, né, a ajudar nesse processo, né? Eu tenho clareza do meu papel. O movimento tem uma atuação na cidade, né, mas eu tenho clareza do meu papel, por exemplo, enquanto cidadão consciente, de ajudar nesse processo, né, e auxiliar, né? A gente quer auxiliar as pessoas a pensarem. Ó, nós temos várias, né, candidaturas colocadas. Agora a gente tem que buscar, de fato, candidaturas comprometidas com a cidade, comprometidas com aquilo que a gente acredita. Então, se a gente não acredita nessa política que está aí, se a gente quer mudar, a gente vai ter que participar. A gente tem que, né, ocupar esse espaço e colocar pessoas que a gente acredita que, de fato possa mudar, né, esse comportamento ou fazer a política, né, como ela tem que ser. Então, não tem como a gente se ausentar desse processo, né? Não somos pessoas neutras, né? Nós temos que ter lado, nós temos que falar que lado, né? Eu nunca tive dúvida do lado que eu sou classe trabalhadora, então, quanto classe trabalhadora, eu tenho que defender o trabalhador, eu tenho que ter posicionamento do lado do trabalhador. Não dá para a gente se enganar, né? Se enganar e, infelizmente, muitas pessoas se enganam. Você vê trabalhador defendendo, muitas vezes, né, o patrão, né? Não no sentido de que... mas defendendo o lado, né, das políticas do patrão, que muitas vezes é um pouco nisso que o Israel colocou com relação à questão, né, se a gente vai estar vivo ou não, é uma decisão política. Quando o presidente da República fala tem que agir desta ou daquela maneira, ele já tomou uma decisão política, que para ele tão pouco importa se vai morrer, quantas pessoas vão morrer. Não vai morrer ele, não vai morrer a família dele, eles estão protegidos, que vai morrer, deixa a periferia morrer. Tem que morrer mesmo uma parte, vai ser necessário morrer. Isso é o que ele está colocando. Ele tomou uma decisão. Para ele tão pouco importa essas vidas. Para ele tão pouco importa se 13 mil pessoas já perderam a vida. Isso é uma decisão política. Quando ele toma essas decisões, ele pensa em reabrir a economia e pensa na economia como algo mais importante do que a vida das pessoas, e ele já tomou essa decisão. Pode parecer loucura? Não. É assim que ele pensa. Infelizmente, tem pessoas que pensam como ele, que vão estar com ele até o fim. Porque pensam dessa maneira. E a gente não pode se enganar de que a sociedade ela é assim. Então, nós não podemos se enganar de que nós temos classe trabalhadora e a classe dominante. Quando a gente esquece de fazer essa discussão,
a gente cai aí na vala comum, se prende entre eu sou classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, né? Eu quero almejar ser classe C média, média alta, e assim, classe média, né? E assim por diante. E aí a gente vai se dividindo e não entendendo qual que é o nosso lado na história. Então nós temos que ter lado na história, né? E como classe trabalhadora, nós temos que ter classe trabalhadora. E aí, quando a gente tem clareza disso, não tem como. Bolsonaro jamais representa a classe trabalhadora. Se a gente tivesse clareza disso, muitos dos trabalhadores não teriam votado no Bolsonaro da vida, porque sabe que ele não representa a classe trabalhadora. Muito bem, acho que essa é uma questão central, né? Acho que no cenário político brasileiro hoje, né? Essa questão da consciência de classe, né? A questão de que o Bolsonaro também não chegou sozinho lá, né? De fato, houve aí toda uma confluência de forças da sociedade, né? As mais conservadoras e de alguma forma, uma manipulação que levou muitas pessoas a assumirem o lado, ou seja, assumirem trabalhadores que assumiram o lado do patrão, né, que acabaram assumindo, infelizmente, e são questões que hoje estão colocadas de forma muito, muito clara. Hoje mesmo a gente teve aí a saída de mais um ministro da Saúde em meio à pandemia. País nenhum do mundo está indo numa linha dessa, né? Ou seja, um total descaso com relação à saúde das pessoas, principalmente ao povo mais pobre, né? E como você coloca, essa é uma decisão política, é uma decisão de uma classe, né? Uma classe que hoje é hegemônica na política, e que acaba condicionando todo o processo e acaba colocando aí uma política de opressão mesmo, uma política de morte, né? Ou seja, realmente, eles estão vendo brasileiros e brasileiras morrer, e como disse o presidente lá, e daí, né? Ou seja, é uma questão, e esse daí é também uma posição política, infelizmente, colocada hoje pelo aquele que hoje é o principal mandatário do país, né? Então, eu acho que são questões que vão surgindo, a gente teria muitas questões para discutir aqui, né? Acho que a gente poderia ficar a noite toda conversando sobre trabalho na organização de base, solidariedade entre as comunidades, né? Formação política, né? O Ailton coloca aqui também construir um sistema de planejamento novo e radicalmente participativo, né? Desde cada território, cada bairro, até chegar no conjunto da cidade. Acho que eu vejo a importância daquilo que você falava, por exemplo, das comunidades, que vocês entendem, por exemplo, a realidade de cada uma das comunidades, né? Respeitando aí a identidade de cada uma, a história de cada uma. Eu acho que é um pouco nessa linha que o Ailton coloca, né, de construir um sistema de planejamento participativo que envolva a todos, né? E por bairro, assim, por território, né? Ou seja, respeitando as diferenças, né, que cada território, cada comunidade tem, né? São muitas questões, né? Como conscientizar o povo em relação à classe para que não elejam mais aqueles que não defendem os trabalhadores e trabalhadoras. São diversas questões que hoje estão colocadas, né? Nós hoje, evidentemente, não temos todas as respostas, mas nem é a nossa ideia aqui. Acho que a nossa ideia é contribuir com a nossa experiência, com o trabalho que vocês fazem aí também, para, de alguma forma, a gente se espelhe no trabalho de vocês. E assim, eu gostaria, Ed, que você colocasse como, né, nas suas considerações, nos deixasse aqui uma mensagem de como a gente pode entender dentro desse cenário essa participação na política das pessoas, como que esse trabalho hoje vem trazendo condições da gente melhorar essa nossa participação. Enfim, eu gostaria que nas considerações que você fosse fazer agora, nos deixasse uma mensagem aí de otimismo para a gente enfrentar esses desafios, como vocês têm feito aí na questão do MDDF com as comunidades. Eu acho que a gente tem que ficar esperto, porque se a gente tem um Bolsonaro na presidência, a gente tem vários mini Bolsonaros espalhados pelo Brasil afora, e não vai ser diferente de Santo André, né? Então a gente tem que ficar esperto com esses pensamentos tão colocados aí, que esmaga, né, a população pobre, né, a população da periferia, que esmaga o trabalhador. Então a gente tem que ter muita clareza e fazer as nossas escolhas conscientes. Eu acho que a gente tem que atuar no território de forma constante. Então, a gente não pode se distanciar dos territórios, tem que ser uma atuação
verdadeira, porque as pessoas percebem se é ou não. Isso vai criando um laço com as comunidades forte, e é isso que o MDF tem feito. Então, gostaria que vários, né, amigos, companheiros, movimentos, tivessem uma atuação forte no território, mas que fosse constante, né? A gente vai entrar num período de eleição e a gente vai ver muitas pessoas no território, mas passado de fato a atuação, esse momento de eleição, muitos territórios ficam esquecidos. Então isso é muito ruim, muito ruim. Então a presença no território, e a presença no território é uma das formas que o MDF tem, que a gente está presente nos territórios de forma constante, Então, isso é muito importante. Isso cria um respeito, cria um laço e facilita a articulação na cidade. Então, e aí, assim, a primeira coisa é estar no território. É visitar as pessoas, é dialogar com as pessoas, né? É buscar solucionar, buscar auxiliar na questão de problemas que a comunidade tem. Isso vai criando uma relação importante. Então, a gente precisa fazer. Então, não podemos se distanciar dos territórios, porque eles estão fragilizados. Estão fragilizados porque a gente tem um governo federal que está fragilizando mais, a gente tem as políticas públicas distantes dessas pessoas. O MDF, com essa atuação no Comitê das Comunidades, a gente percebe o quanto a assistência social, por mais que ela tenha uma atuação na cidade, não está. A gente está indo para o território, você não vê a presença dos serviços sociais nas favelas, nas comunidades, você não vê. As pessoas estão pedindo socorro, porque não tem a presença do poder público ali, eles estão largados. Tem ações municipais? Tem ações do poder público? Tem, mas não atinge a totalidade dos territórios. Não atinge. Atinge uma parte. E o que nós temos feito tem levado, assim, muita esperança às famílias. Então, eu acredito que nós temos um momento muito difícil, mas um momento que pode gerar muita oportunidade, né? E vai ser preciso essa solidariedade e essa união, porque a gente passa por um processo de pandemia e ele não finaliza agora. Ele vai continuar, né, por muito tempo e, infelizmente, vai continuar com os efeitos da pandemia por muito tempo. Aumento do desemprego, precarização desses territórios, violência, falta de recursos e assim por diante. Então, tudo isso vai exigir da gente essa presença muito forte nos territórios. Então, acho que vai reconectar as nossas lutas e a nossa forma de agir. Então, é um momento também importante para a gente resgatar uma geração que a gente perdeu em virtude de uma massificação, de uma demonização da política que a gente teve, né, aí nos últimos anos. Então, acho que também é um processo da gente reconectar com esses territórios e produzir um novo momento, né? É só a gente saber fazer, estar presente e atuar. Então, eu vejo isso como algo muito positivo. Do mais, eu quero agradecer, viu, Marcelo? Agradecer a todos que estiveram acompanhando essa live. Obrigado pelo convite. Né? A gente está sempre à disposição. A gente está numa correria gigantesca por conta da pandemia, né? Porque a gente acaba sendo uma porta, né? Uma forma das pessoas, pelo menos, trazerem as suas dificuldades, suas demandas. Então, a gente tem algumas coisas, as pessoas veem, porque a gente publica, né? Mas tem inúmeras coisas que passam nesse momento, que as pessoas não têm nem noção de que a gente tem que ajudar, auxiliar, e buscar, e fazer junto, né? E com todas as dificuldades que estão colocadas. Como fazer no momento, a gente tem que manter o distanciamento, né? Alguém colocou aí essa questão do distanciamento nas comunidades, ele é muito mais difícil, né? Como você fazer o isolamento quando você tem uma casa pequena, com várias pessoas ali, né? É muito difícil, mas, e ao mesmo tempo, a gente tem que ser solidário, sem aglomerar. É um momento difícil, é um momento que a gente vai ter que reaprender, né? Reaprender a fazer a luta, mas a gente sabe que isso vai passar. Então, daqui a pouco, né? Daqui a alguns meses, a gente vai poder começar a retomar uma vida não normal, como a gente tinha antes, mas retomando aos poucos essa presença nos territórios. Né? E essa presença nos territórios, ela já se dá agora de forma virtual. Muitas vezes virtual a gente está muito mais presente do que pé no chão.
né? Se a gente souber fazer virtualmente, a gente está adentrando a casa das pessoas, né? O que muitas vezes nos permite circular pelos corredores, pelas vielas, pelos becos, pelas ruas, pelas avenidas, né? Virtualmente nos permite adentrar. As pessoas que hoje não acompanham pela live, a gente está dentro das casas, né? Está na casa das pessoas, né? Na sala, no quarto, onde as pessoas estão nesse momento. Então, a gente está também possibilitando adentrar territórios que a gente não estava adentrando por meio virtual. Então, isso é importante. Agora, temos que saber desse virtual como trazê-lo, né, para essa amizade, essa proximidade com as pessoas e não perder essa conexão, tá? Obrigado a todos aí. E obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, Ed. Acho que a conversa foi muito boa, né? A gente até queria dizer, assim, como a gente tem conversado esses dias, né, para estar organizando a live, inclusive, e que vocês sabem como foi difícil conversar com o Ed essa semana, né, sabendo a correria que ele tá, né, e eu agradeço muito aí, a gente te agradece também por disponibilizar um tempinho para estar fazendo essa conversa conosco, né, a gente sabe da correria que vocês estão tendo aí nessa organização e atender as pessoas, as famílias, né, vocês estão na linha de frente também, certamente, não tenha dúvida disso, né, eu acho que esse trabalho que vocês fazem é um trabalho que deve servir de exemplo para todos nós aí, de luta, de solidariedade, de manter o sonho vivo, né, de que é possível fazer diferente. Então a gente quer te agradecer muito, Ed, agradecer aí a tua participação, a sua disponibilidade. A gente vem conversando alguns dias, a gente tem aprendido muito com vocês aí também com o seu trabalho, com o trabalho do MDDF, né, naquilo que a gente tem podido conversar nesses dias, e assim, agradecer a participação de todos, né, eu acho que foi uma conversa muito boa, dá vontade de quero mais, dá vontade de continuar conversando, são tantos assuntos, né, que não se esgotam aqui, mas agradecer de coração a participação, de desejar muito boa sorte para o trabalho de vocês, a luta que vocês vêm desenvolvendo aí, o processo todo de organização com as comunidades. Valeu, muito obrigado, né? Obrigado pela sua contribuição aqui conosco, né? Lembrando que a nossa live acontece todas as sextas-feiras, às 19 horas, é uma ferramenta que temos encontrado de poder, como o Ed falou, estar na casa das pessoas conversando nesse momento de dificuldades, né? Então, nessa live, toda sexta-feira, 19 horas, temos um encontro. Hoje tivemos aqui com o Ed do MDDF, gestor ambiental, companheiro de lutas aí do Partido dos Trabalhadores também. Na próxima semana, estamos aí agendando com o companheiro José Genuíno. A gente vai estar conversando com ele também um pouco desse cenário nacional, essa coisa do fora Bolsonaro, essa mudança que nós queremos implantar também para que o país volte a caminhar, né? Então, a gente na próxima semana contamos aí com a presença do Genuíno e mantendo a nossa programação das lives às sextas, às 19 horas. Um grande abraço a todos, muito obrigado a todos os amigos, amigas que participaram dessa conversa, especialmente ao Ed, que nos contribuiu aí bastante com trazendo um pouco da realidade das periferias, das comunidades e dessa solidariedade que não morre e que nos faz caminhar sempre. Valeu, amigos, obrigado, Ed, grande abraço a todos aí, tudo de bom. Um abraço a todos.